nós estamos aqui com o professor João Fonseca. Eu, se me tivesse que apresentar, eu diria que sou um investigador e sou professor na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e sou médico imunoalergologista e tenho ainda alguma atividade clínica, por isso é que tenho a responsabilidade da alergologia na CUF Porto. E também numa área que também tem alguma relação com a engenharia biomédica, porque tem alguma tecnologia que tem a ver com um dos componentes importantes da alergia respiratória atualmente, que são as provas funcionais respiratórias e os marcadores inflamatórios exalados, que também têm essa vertente. Falar um bocadinho sobre dados clínicos, a reutilização de dados clínicos para fins de investigação e de inovação, porque temos todos visto um grande crescimento ultimamente no mercado, no que tudo toca a todo tipo de dados, nomeadamente dados clínicos que são muito importantes para nós enquanto engenheiros biomédicos. Eu própria, por exemplo, para escrever a minha tese vou ter que aceder a dados clínicos e vou tratar com dados clínicos, portanto há uma clara importância deste assunto hoje em dia. E queríamos começar por, se calhar, relacionar um bocadinho com a biomédica e perguntar ao professor qual é que é a opinião do professor sobre o engenheiro biomédico assim em contexto hospitalar e clínico, se o professor acha que tem vindo a ganhar assim um bocado mais de terreno neste mesmo ambiente, qual é que é a perspectiva do professor, quais é que são as experiências do professor? Do ponto de vista da proximidade, portanto, do trabalho do engenheiro biomédico em unidades clínicas, em hospitais, mais próximo da clínica, eu acho que ainda há muito caminho para fazer, ou seja, eu acho que ainda há uma certa resistência, não é bem resistência, mas uma certa falta de percepção da utilidade de ter o engenheiro biomédico, principalmente para além, digamos, de algum apoio aos equipamentos e um pouco relacionado com manutenção quase, ou com a ligação aos fornecedores de equipamentos e tecnologias em geral. E eu acho que isso é uma limitação que ainda temos. É claro que nós somos um país pequeno e pobre, e como tal é sempre mais difícil, digamos, executarmos tudo aquilo que nos parece que faz sentido. Mas o papel do engenheiro biomédico realmente devia-se, a meu ver, eu acho que, embora não seja uma situação que eu acompanhe, digamos, muito proximamente, mas parece-me que está a evoluir e a modificar-se muito. E portanto, eu olhando, por exemplo, para o que se passa na Universidade do Porto e depois aonde é que eu vejo engenheiros biomédicos a fazerem o que é que fazem no ponto de vista profissional, de um ênfase muito grande e importante, e continuará sempre a existir, quer nos equipamentos, quer nos materiais, e muitas vezes a engenharia biomédica, do ponto de vista de formação, e não tanto se calhar de profissão, tem muito a ver, de facto, com a questão de novos materiais, muita questão, alguma relação também com a biotecnologia, que me parece interessante, mas nem sempre, e portanto com a parte mais da biologia, e não tanto com a parte da medicina clínica. Portanto, parece-me que o engenheiro biomédico tem estado muito à volta da parte fundamental, ou seja, das ciências fundamentais que apoiam, biológicas que apoiam a atividade clínica, e por outro lado da parte que eu chamaria, provavelmente erradamente, mais de engenharia eletrotécnica e portanto mais relacionado com os equipamentos, e do parte de formação, que eu acho que não tem relevância, penso eu, mas posso estar enganado, na parte profissional, na questão dos materiais. Ora, esta visão, este triângulo, a meu ver, acho que vai evoluir obrigatoriamente muito, por causa de uma área que eu estou mais próximo. O meu departamento tem a componente quer dos dados, quer dos sistemas de informação, portanto, quer da saúde digital, e eu acho que cada vez mais o engenheiro biomédico deve ter um papel também nesta área, digamos, da análise de grandes quantidades de dados e da parte de saúde digital. Por dois motivos. Primeiro, porque senão, digamos, a área clínica, ou a área da saúde, para ser mais correto, fica a depender apenas das engenharias de base, nomeadamente de base meramente tecnológica, digamos assim, mais longe da saúde, nomeadamente da engenharia eletrotécnica, da engenharia informática em particular, e depois de outros componentes, e isso, a meu ver,
perde um bocado a vantagem e a proximidade maior e o foco e o interesse, muitas vezes, interesse no bom sentido, que quem faz engenharia biomédica, quer como estudante, quer depois como profissional, já tem. E, portanto, eu acho que no futuro esta necessidade maior de dados bem feita e de interação também com a parte clínica vai favorecer finalmente, digamos assim, o engenheiro biomédico estar também nas unidades de saúde e estar mais próximo da clínica. Mas eu penso que este é um problema de ambas as partes, é um problema das unidades hospitalares e das unidades de saúde ainda não perceberem as necessidades que têm, mas também é um problema da formação e da maneira como a engenharia biomédica, pelo menos em Portugal, daquilo que eu conheço, e pode estar a ser errado, foi sendo criada e que, na verdade, foi muito sempre ligada ou para a investigação ou para a indústria, no sentido mais de engenharia e de produção e depois, obviamente, a questão da manutenção, etc. E, portanto, eu espero que isto vá ser alterado, porque eu acho que há uma necessidade muito grande de maior engenharia, digamos assim, dentro da área da saúde, e acho que o engenheiro biomédico acho que é central dentro dessa ligação. Mas posso estar muito enviesado por aquilo que vejo aqui no Porto, e embora à distância, é que a vossa formação é muito virada para as ciências de base da saúde e não propriamente para a parte clínica. Se realmente acho que cada vez mais há engenheiros biomédicos em ambiente clínico e hospitalar, eu acho que se a formação for muito bio e menos clínico, isso favorece um bocado isso. Portanto, eu acho, pelo menos aqui no Porto, que há um componente, há demasiada distância ao ambiente clínico e a docentes clínicos. Aqui é evidente que há uma relação grande, neste caso não com a Faculdade de Medicina, mas no caso do curso que está principalmente na FEUC, na Faculdade de Engenharia, a ligação é com o ICRAS, e por isso é que eu não tenho uma proximidade 100%, portanto, com o Instituto Abel Salazar e com o outro curso de Medicina que existe na Universidade do Porto. Mas a ideia que tenho, quer pela estrutura do curso, quer pelas pessoas com que falo, ex-alunos, etc., é que a formação é muito mais bio e muito menos clínica. Ora, eu acho que para haver esta evolução e esta melhor percepção, ou seja, eu acho que vocês entendem bastante, entendem mais dos processos biológicos e do componente fisiopatológico, se quisermos, da medicina, e menos da prática clínica. Acho que era bom vocês terem maior, quando é possível, é claro que é uma área muito grande já e tem que tocar muitos instrumentos. Se calhar vocês têm mais bioinformática do que informática médica ou informática da saúde. E, a meu ver, devia ser exatamente ao contrário, se realmente o objetivo for começar a haver mais engenheiros biomédicos em ambientes clínicos. Acha que devia, por exemplo, haver uma cadeira que relacionasse o trabalho do médico com o trabalho do engenheiro biomédico, que houvesse um intercâmbio de conhecimentos entre os dois? Sim, eu acho que era muito interessante haver uma proximidade clínica, não propriamente só com a profissão médica, mas com as profissões clínicas, portanto, com a prática clínica. Eu acho que, e com o raciocínio e os processos de decisão que habitualmente mais os médicos, aí é verdade que a decisão está mais naturalmente na parte dos médicos, portanto a forma de decidir tem muito a ver com as coisas que vamos falar a seguir, dos dados e da necessidade dos dados para a decisão, mas a questão dos processos de decisão mentais, que muitas vezes são caixas negras, tais como a inteligência artificial, o médico não sabe porque é que decide assim, mas se houver observação da forma como que realmente acontece e como os clínicos pensam, é um raciocínio diferente, seria muito mais fácil depois o engenheiro biomédico que esteja numa unidade clínica, numa unidade hospitalar, por exemplo, vai ter muito maior facilidade de perceber o que é que os outros, porque na verdade a engenharia biomédica é mais do que uma profissão, é uma área de apoio à atividade clínica. Portanto, se não entende realmente bem, no sentido em que não tem uma experiência, é mesmo uma questão de diálogo e de proximidade e de ouvirem pessoas a falar sobre as rotinas clínicas, a organização de saúde, mas se me perguntaram especificamente relativamente à engenharia biomédica em ambiente clínico, há algumas dificuldades de linguagem e de comunicação, vocês não aproveitam tanto
ou seja, não são capazes de criar com mais facilidade o vosso lugar e de fazer com que os administradores hospitalares ou qualquer outro chamemos, dos decisores que estão envolvidos nos processos de prestação de cuidados entendam o benefício que vocês podem dar à organização. Os dados clínicos, eles cada vez têm uma importância maior na investigação e na inovação para a saúde. De que forma concreto é que o professor diria que os dados na saúde estão a ser mal aproveitados e se pode dar alguns exemplos? Principalmente para além da área da saúde, é muito positivo, que é o GDPR e, portanto, as iniciativas e a lei europeia, o regulamento europeu de proteção de dados. Isso criou uma nova camada. Nós tínhamos na saúde bastantes pontos de controle da investigação e são absolutamente necessários, obviamente, do ponto de vista ético, etc. Que é exatamente, para além do investigador e da equipa de investigação, ou o vosso orientador de tese, o que for, temos depois as comissões de ética. As comissões de ética informam, nomeadamente se forem dados hospitalares, informam a administração hospitalar se aquilo é adequado ou não, e a administração hospitalar, para além dos aspectos éticos, decide se aceita ou não isso. E agora existe também o encarregado de proteção de dados, que existe em todas as empresas e em todas as entidades, exatamente para garantir o RGPD. E esta complexidade, que era muito positiva, porque de facto era muito fácil haver abusos e havia muitos abusos, mas abusos que, nomeadamente, em algumas situações, têm um net gain muito positivo. Já depois de ser licenciado, estava no hospital e às vezes estava na sala dos médicos e quando não tinha nada para fazer, lia os processos clínicos que não eram meus. Estavam aqueles folderzinhos, aquelas pastinhas, e eu lia porque isso era uma maneira de perceber, não só porque às vezes podia depois ser chamado para aquele doente ao lado, mas porque ali aprendia coisas. Obviamente que isso é ilegal, digamos assim. Já era na altura, não precisava de haver o RGPD, eu não tinha que ter acesso àqueles dados. Agora, eu nunca li o nome ou a morada, era doente da cama tal, no máximo, o que é mal do ponto de vista da empatia e da relação médico-doente, obviamente, mas que, ou seja, não interessava nada, tal como vocês, quando têm acesso a dados, mesmo que consigam identificá-los, ou seja, porque a anonimização absoluta é impossível, e isso é um problema que tem muito a ver com esta questão da reutilização dos dados e da obsessão por uma segurança que vai para além daquilo que, no fundo, acabam por ser as funções associadas ao sistema de saúde. O sistema de saúde não é só prestação de cuidados, o sistema de saúde também é investigação e ensino. Se nós vamos pôr aqui demasiados entraves, nomeadamente à investigação, na questão da segurança dos dados, criam-nos agora aqui estas dificuldades também na reutilização de dados, exatamente numa tentativa de tentar que os dados sejam cada vez mais acessíveis para a investigação, obviamente com as questões de segurança garantidas, mas não com uma obsessão de segurança, principalmente não com uma visão judicial da segurança. Se eu há bocadinho estava a dizer que quem fez a IAP do CEA Covid não percebe o setor da saúde, os encarregados de proteção de dados que foram agora contratados para as instituições de saúde, esses percebem zero e pior, querem perceber zero. E isso tem dificultado imenso, mesmo os projetos mais simples e coisas que já eram feitas com atenção à segurança. Portanto, há aqui um problema que eu vejo do ponto de vista de futuro para isso. Nós, depois de protocolos e de haver um acordo entre a CSE, uma entidade central do Ministério da Saúde, os dados estão no SPMS, mas quem os gera é a CSS, os dados clínico-administrativos dos internamentos hospitalares. É a base de dados que permite contabilizar os internamentos. Essa base de dados tem uma longa tradição, é muito focada para as questões de codificação, de patologia na ótica do financiamento, não é feita nem para a investigação, nem mesmo para a prática clínica, mas a informação de todos os hospitais portugueses, com problemas, mas cada vez melhor, etc., e, portanto, tem muito interesse para a investigação. E a CSS fornecia anualmente, mais ou menos, ou 2 vezes por ano, atualizações desses dados a alguns investigadores que sempre trabalharam nisso, nos quais uma pessoa da Faculdade de Medicina e do meu departamento trabalhou nisso durante mais de 10 anos. Agora, a propósito do RGPD, estes juristas dos EPDs, como não sabem bem o que estão a fazer, sabem muito bem da lei, mas não sabem bem o setor onde está a ser aplicada, tudo para eles é um pânico. Portanto, a única coisa é bloquear.
E, portanto, parecem aqueles porteiros de discoteca, que é o termo, que de facto prejudicam a discoteca, porque não fazem ideia do que está lá dentro. Não fazem ideia e nem querem espreitar. É isto que eu vejo em vários âmbitos. E, concluindo esta questão, a CSS resolveu não fornecer mais esses dados. Houve uma boa meia dúzia de artigos de qualidade e que informaram realmente do estado. Claro que são dados, são situações que levantam problemas, não resolvem, mas, ou seja, é como a epidemiologia, chamemos assim, ou seja, detectam possíveis associações que depois têm que ser exploradas de outra maneira. E é para isso que servem estes dados gerais, estes dados que estão já no sistema, que estão em todo o lado e que são utilizados zero, porque não estão integrados, principalmente e cada vez mais porque não são pré-processados, ou seja, não há capacidade, nomeadamente conhecimento, para que realmente eles sejam destilados, digamos assim, separar aquilo que são dados e transformar em informação, e se possível em conhecimento, nesta pirâmide muito conhecida de dados, informação e conhecimento. Portanto, há muitos dados, esses dados não são nem integrados, nem processados. E, portanto, não são utilizados para nada. Também foi bastante público e notória, continua a ser, a questão dos dados de Covid, da GS, etc., para os investigadores. Não sei se vocês acompanharam aquela polémica e não sei o quê, depois da qualidade desses dados, que até a senhora da Direção-Geral de Saúde na Assembleia da República disse que era antipatriótico questionar a qualidade desses dados. Basta esta afirmação e basta a lógica, mais uma vez, neste caso, os detentores dos dados, que é, neste caso, a DGS, achar que os investigadores o que queriam era lucrar, no sentido de papers ou do que for, com aqueles dados. E quando a academia disse que queria colaborar, não queria os dados. Isso é que há bocadinho eu falava no início, na questão de vocês terem melhor conhecimento da forma como se devem fazer as decisões. E as decisões em saúde, a todos os níveis, desde o doente a doente, quer a grupos doentes, serviços, sistema, etc., tem que funcionar baseado em informação. E informação tem que ser de qualidade. Um dos aspectos da informação é que exista. No caso da DGS e dos dados do Covid, no início, aquilo que a Academia propôs foi colaborar na criação e na organização do sistema de recolha, processamento e apresentação dos dados. Nós não queremos os dados para fazer investigação, porque nós dados para investigação temos muito. Para termos um bom sistema de dados, para poder ser utilizado para decisões práticas, é necessário acesso aos dados, boa qualidade dos dados e um conjunto muito alargado de especialistas para fazer a forma melhor de recolher os dados, depois a forma de processar, análise e interpretação desses dados. E o exemplo, não era ideal, mas era bom, e infelizmente não veio a acontecer, é a questão dos internamentos. Nós fizemos com a SPMS uma tentativa de análise de dados de prescrição na área da asma. Estão publicados alguns trabalhecos. Para mim são trabalhecos porque não são utilizáveis na prática. E não são utilizáveis na prática, mais uma vez, este medo e esta pseudo-preocupação com a segurança de, por exemplo, não haver nunca ligações entre bases de dados. É evidente que se uma base de dados tem os dados de prescrição, mas não tem os dados de diagnóstico ou de utilização de recursos, por exemplo, de idas à urgência, qualquer dataset que seja útil para a investigação é útil para tomar decisões em saúde. Isto é uma coisa que, se fosse conhecido desde os encarregados de proteção de dados à velhinha da DGS, tudo isso iria permitir que nós deixássemos de tomar decisões exatamente como antes de haver computadores. Ou às vezes pior, porque usamos mais ferramentas e, portanto, mais qualidade de dados, mas acaba por ser dizer, pois tem aqui isto, mas isto realmente não é muito bom, não é? Pois não. Então pronto, então olha, se calhar é mais assim, isto é assim, isto diz aqui isto, se calhar quer dizer aquilo. E é assim que são tomadas as decisões com demasiada frequência em 2021, coisa que, felizmente, quando nós olhamos para as boas práticas e para coisas como esta questão do DER, não é? Já estão resolvidas. Estes problemas dos EPDs e dos medos, da utilização secundária dos dados, do reconhecimento do produtor de dados por quem utiliza os dados secundariamente, tudo isso, mas já foi pensado e já está a ser pensado e em alguns casos já está a ser utilizado dessa maneira. O maior obstáculo foi isto que o professor agora estava a dizer, de ver a utilização de dados assim como um processo muito difícil de ultrapassar em termos burocráticos por causa das legalidades todas, certo? Neste momento está-se a tornar cada vez mais assim e eu tenho algum receio que a forma como nós estamos a encaminhar este processo, nomeadamente em Portugal, eu sou
muito defensor da segurança e privacidade dos dados e entendo que o RGPD, ou pelo menos o conceito RGPD, podia tornar a Europa um ponto muito interessante no mundo, porque os outros sítios no mundo não têm estas proteções. Nós, e quem diz nós, diz as empresas, ou os cidadãos que cada vez mais se vão mobilizar entre diferentes continentes, independentemente de causas económicas. Alguém que vive em Hong Kong, se calhar tem algum interesse em viver para a Europa porque tem aqui determinadas garantias. Esse tipo de garantias é muito relevante, é muito importante. E ajuda até quem está a conceber, porque é muito fácil, porque se nós operacionalizarmos isso e criarmos, de facto, standards, digamos, práticos, para quem está a criar, por exemplo, um software ligado à saúde, ou para quem está a criar um algoritmo que utilize dados ou outra coisa qualquer, já sabe as regras com que se cose de uma forma que não se tem muito preocupar com a moral. Quando o professor disse agora de exemplos europeus, o professor tem algum exemplo que seja na parte dos dados a seguir? Algum país que se destaque pela positiva? Eu diria que com certeza que os países nórdicos e a Holanda e tal estejam mais habituados, também a Alemanha, a ter uma visão equilibrada, com segurança, mas com uma noção. Nós temos de ser eficientes. E quando falamos até em proteção dos direitos dos cidadãos, se nós não utilizarmos os dados que já são colhidos normalmente, aquilo que vai acontecer é, por um lado, a ciência não avança à velocidade que deve, ou que podia desenvolver-se, e, portanto, os benefícios da ciência não retornam tão rapidamente para as pessoas, mas acontece outra coisa também um bocadinho má, a meu ver, é que vai-se ter que pedir às pessoas para colher dados específicos para a investigação. Vão-se gastar não só dinheiro, mas vão-se gastar tempo, mas muitos estudos observacionais, muita epidemiologia, tudo isso podem ser utilizados já dados pré-existentes. Ou então vamos criar estudos que custam dinheiro, custam tempo, custam recursos. No Núcleo Biomédica da Nova, gostávamos muito de agradecer a presença do Dr. João Fonseca e por todo o tempo disponibilizado para a nossa entrevista. Muito obrigada.